Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre Employer Branding, é um tema que falamos todos os anos e vamos falar sobre os critérios mais atrativos para os profissionais em 2023 e sobre os destaques do estudo. Comigo eu tenho a Sofia Valentim, repetente no podcast. Bem-vinda, Sofia. Obrigada Sofia também, aqui a minha homónima. Sofia, para quem não tenha ouvido o teu episódio anterior, gostava que te apresentasses um pouco. Ok, claro que sim. Então, o meu nome é Sofia Valentim, estou na Randstad Professionals, vai fazer aqui quase 7 anos, portanto em setembro já completo aqui 7 aninhos de Randstad. Trabalho aqui na unidade de negócio então que é Professionals e que está aqui direcionada para o recrutamento especializado, para perfis de middle e top management e no meu caso sou responsável pela área que trabalha, portanto, os perfis para o setor da banca, seguros e serviços financeiros no geral. Muito bem. E o teu fun fact que não vale repetir. Pois, eu não me lembro, nós estávamos as duas aqui um bocadinho a conversar sobre isso antes de iniciarmos a gravação, eu não me lembro o que é que disse quando falámos do síndrome do impostor, mas assim um fun fact, olha, eu sempre quis ser jornalista, desde miúda, candidatei-me a jornalismo, não queria ciências da comunicação na altura, porque achava que ia ser muito teórico, candidatei-me, não entrei e depois, olha, entrei na segunda opção que foi gestão de recursos humanos. E na realidade acabo neste momento por o meu dia-a-dia estar fazer entrevistas, portanto acaba por ter aqui um mixed feeling interessante. Exato. Não é? Portanto fui lá parar na mesma de uma forma um bocadinho diferente. Muito bem, muito bem. Sofia, nós hoje vamos olhar para os destaques do estudo, até porque quando este episódio está a sair as pessoas já têm acesso ao estudo, já podem ver os principais destaques, as empresas, os setores. Portanto, vamos começar pelo top 3. Nós vemos que foi a Microsoft, a Delta e a Ovion que foram consideradas as mais atrativas para trabalhar. E eu pergunto o que é que este top 3, que acaba por não ser novidade, há aqui empresas, claro, que estão sempre neste top, o que é que nos diz sobre a atratividade destas empresas que estão em setores tão diferentes? Olha, sim, eu acho que antes de mais, e é importante nós também salvaguardarmos isto, até porque nós depois também partilhamos o estudo com clientes e obviamente com o mercado de trabalho em geral, e quem nos ouve naturalmente também terá aqui as suas questões sobre a forma depois como o estudo é feito ou não, e isto é um estudo de percepção, não é? Portanto, tanto que às vezes nós encontramos clientes, candidatos que nos dizem, não sei como é que a empresa A, B ou C acabou por estar aqui selecionado ou estar no pódio, quando na realidade eu sei que o que se lá passa é isto ou isto, ou o inverso, não sei como é que nós não fomos reconhecidos quando temos tantas boas práticas, ou quando de facto temos aqui, os nossos colaboradores são embaixadores e sabemos que trabalhamos de uma forma tão correta e não sabemos como é que não fomos colocados. Portanto, o estudo é um estudo de percepção. E portanto é um bocadinho aquilo que também é feito, e lá está mais uma vez a importância do Employer Branding, porque também resulta daquilo que as marcas têm feito e do histórico que têm naquilo que é o seu awareness em termos de mercado. E portanto, quando olhamos para uma Delta, para uma Microsoft e para uma Ovion, a verdade é que são 3 grandes marcas e 3 entidades que têm trabalhado muito bem aquilo que é o seu posicionamento no mercado e têm consolidado aquilo que também é a sua imagem no mercado de trabalho. A Delta, historicamente, portanto, acho que todos nós, portanto, acabamos por ter um carinho até pela própria Delta, sobretudo aqui também por tudo aquilo, acontecimentos recentes e porque de facto é uma marca histórica. A Microsoft, do setor e dentro do setor, portanto, do IT, acaba por ser uma empresa de referência, e a Ovion, que há uns anos esta parte, se calhar, não era tão conhecida, a verdade é que tem vindo a fazer também o seu caminho, tem crescido exponencialmente, tem-se tornado de facto aqui uma marca que está também na boca dos candidatos, e nós também fazemos esse exercício às vezes em contexto de entrevistas, perceber com os candidatos, ok, qual é que seriam aqui as empresas atrativas para si, para um determinado projeto, ou quais é que seriam aquelas empresas que não equacionaria de todo, independentemente do projeto poder ser interessante. E a verdade é que a Ovion fez um caminho interessante a esse nível, não é? Portanto, e acabou por construir a sua atratividade e o seu awareness em termos de mercado. E eu acho que estas 3 empresas em setores diferentes acabam por refletir muito isto, que é a percepção que nós, enquanto mercado de trabalho e as pessoas em geral têm positivamente relativamente a estas empresas, independentemente de estarem em setores completamente diferenciados. Portanto, têm feito um caminho e têm marcas consolidadas,
e portanto têm uma reputação sólida e positiva que as faz de facto depois ter este reconhecimento. Exato, sim. Eu acho que também é importante destacar que o estudo tem aqui uma componente interessante, que as empresas à partida não se inscrevem neste estudo, ou seja, o estudo só se aplica às 150 maiores empresas em Portugal e daí o critério de seleção. Não há aqui a possibilidade de entrar, que também é uma das perguntas mais comuns e que faz sentido, porque vemos imensos estudos que se pode inscrever, mas aqui não. Aqui é a percepção sobre os 150 maiores empregadores. Em relação a estas empresas, nós, como disseste, setores completamente distintos, com histórias muito diferentes, marcas empregadoras muito distintas, mas é engraçado perceber, olhar para os setores e perceber que, por exemplo, o setor da saúde é o mais atrativo, outra vez, em 2022 também foi. Em segundo lugar está o setor da IT, lá está. E ainda mais curioso, apesar do setor da FMCG e indústria alimentar não estar aqui no top 3, foi o que teve maior crescimento nos últimos 3 anos. Portanto, este top 3 até está em linha com os setores. Exatamente. Se nós olharmos mesmo especificamente para o setor da saúde, ganhou o primeiro lugar, o ano passado também. Isto diz-nos que o setor da saúde tem trabalhado o employer branding nestes últimos anos? Olha, Sofia, acho que não é necessariamente isso, ok? Pelo menos é a minha opinião pessoal, vale o que vale, acho que depois todos nós podemos refletir um bocadinho também sobre esta tendência e sobre também isto que o estudo nos mostra. Sim. Eu acho que não é necessariamente porque estas empresas têm trabalhado melhor do que as outras o seu employer branding. Acho que nós passámos por uma fase com o Covid, com a pandemia, em que a área da saúde está em cima da mesa e que mais uma vez se verificou a importância que tem e o quão basilar é para que tudo o resto funcione bem enquanto sociedade. E depois não nos podemos esquecer do peso, obviamente, e quando olhamos para o setor da saúde é muito mais do que a área farmacêutica, naturalmente, certo. Mas as empresas farmacêuticas aqui têm um peso também relevante, porque em termos de mercado, independentemente das várias fases pelas quais foram passando ao longo dos últimos, calhar, 10 anos, a verdade é que são empresas que tipicamente são reconhecidas com uma notoriedade bastante interessante. Têm também aqui normalmente um awareness muito relevante em termos daquilo que é a competitividade salarial face a outros setores e depois também aquilo que o próprio setor da saúde muitas das vezes também confere, que é esta questão da necessidade versus estabilidade e empregabilidade plena. Ou seja, tendo em conta tudo aquilo que se passou nos últimos anos e lá está mais uma vez aqui o Covid se calhar trouxe para cima da mesa a relevância do setor em si, mas a verdade é que é uma área onde vamos precisar sempre de colaboradores, onde há espaço para as pessoas se especializarem, há um caminho internacional inclusivamente que também pode ser feito, quer se olhemos para a parte farmacêutica, quer olhemos para grandes grupos de saúde, e depois temos também aqui toda a vertente de benefícios que também estão associados naturalmente ao setor em si, à parte de salarial, tem um peso, portanto, é condição sine qua non para se equacionar um desafio, seja ele em que setor for, e aqui sabemos que tipicamente nestas áreas também são competitivos a esse nível, e portanto eu acho que não está necessariamente, esta atratividade não está necessariamente indexada àquilo que é o setor em si, porque estas empresas trabalharam melhor, e isso mesmo, é um bocadinho também a tendência e aquilo que se tem vindo a passar em termos de contexto social, e que faz com que o setor tenha ganhado um peso ainda maior, ou se calhar fizemos todos aqueles reality check, porque sempre soubemos que de facto existem aqui pilares enquanto sociedade que têm que estar salvaguardados, de saúde, educação, etc. Mas a saúde ganhou aqui um destaque maior. Exato. E acho que o setor acompanhou isso e sem dúvida que isso depois também se reflete mais uma vez na percepção de quem está a responder ao estudo. Sim, e acompanho sem dúvida porque nós vemos que pelo menos 4 empresas do setor da saúde estão no top 20, portanto o caminho é positivo e veremos no próximo ano se mantém esta tendência. Procuras emprego? A Randstad Portugal tem a tua oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira. Já falámos das empresas, dos setores, podemos agora falar dos critérios mais atrativos, que nós vemos que não mudam muito durante estes anos, estes 5 anos, não vemos assim grandes alterações,
Salário e benefícios, claro, em primeiro lugar, até porque é aqui um fator higiênico. Work-life balance, ambiente de trabalho agradável. E se olharmos para o top 5, progressão de carreira, estabilidade. Mas se nos focarmos aqui neste top 3, portanto, salário, work-life balance, ambiente de trabalho, o que é que nos diz sobre as tendências da procura de emprego para este ano? Reflete exatamente a tendência. Ok? A verdade é que, e como tu disseste bem, Sofia, o salário é fator higiênico, está bem? Portanto, não vale a pena acharmos que por as empresas terem aqui outro tipo de benefícios que as pessoas não vão olhar ao salário, vão. A questão é que o salário tem que lá estar, ou seja, já é condição essencial para que se equacione uma mudança profissional, portanto, para que tudo o resto depois venha em cima disso. E em cima disso vêm os outros benefícios, e aqui falamos naturalmente também de uma tendência que se tem vindo a falar já nos últimos tempos e que está em cima da mesa e que as organizações têm plena noção, que é o salário emocional, ok? Portanto, tudo aquilo que não é especificamente financeiro, mas que tem impacto no bem-estar das pessoas e que as retém. E portanto seja a flexibilidade, seja a possibilidade de facto trabalhar remotamente quando faz mais sentido aos colaboradores, seja a possibilidade de poderem estar presentes em dias importantes em termos familiares, como o início das aulas, no caso de colaboradores que são pais, etc., o dia do aniversário, portanto todo um conjunto de benefícios que acabam por ter aqui impacto. Depois, quando a pessoa está a equacionar a mudança, às vezes não tem impacto direto em termos de liquidez, mas tem impacto naquilo que é depois o sentimento de pertença da pessoa àquela organização. E às vezes também temos aqui um trigger interessante, e em contexto de entrevista conseguimos sentir muito isso, que é quando chegamos a esta questão de, ok, quais é que são as condições atuais e quais é que seriam aqui as condições que efetivamente a pessoa equacionaria para mudar de projeto profissional. Às vezes temos que ser nós a fazer este exercício com a pessoa, ok, quais é que são os outros benefícios que para si são relevantes e que não estão aqui tão visíveis de uma forma tangível. Porque quando nós às vezes os temos não damos tanto valor, damos mais valor às vezes quando os perdemos. Apesar que depois as pessoas e nós todos enquanto colaboradores vamos começando também aqui a perceber que há muito mais do que o salário propriamente em si, que nos retém e que nos move e que nos faz ficar numa determinada empresa. E eu acho que estas três variáveis que nós temos aqui em cima da mesa refletem exatamente isso. Portanto, o salário, os restantes benefícios, a estabilidade, portanto, porque efetivamente as pessoas procuram flexibilidade, mas com estabilidade, portanto não querem de facto aqui, não procuram aqui uma situação que ok, eu estou a começar aqui este projeto e de hoje para amanhã as coisas podem mudar, ou seja, se eu enquanto colaborador quiser fazer essa mudança, ótimo, fico contente que existe essa possibilidade, mas logo à partida sentir que há uma insegurança, naturalmente isso acaba por ser aqui também penalizador numa perspectiva de mudança. E portanto eu acho que acabam por refletir exatamente aquilo que é a tendência quando à data as pessoas procuram um novo desafio e aquilo que também têm em conta quando estão a analisar efetivamente a concretização de uma mudança profissional. Certo, sem dúvida. E depois se olharmos para o top 5, lá está, entra aqui a progressão de carreira, portanto também temos aqui esta parte que nós já vimos no início do ano no Work Monitor, a importância deste reconhecimento e garantir a progressão de carreira. Sim, ou seja, as pessoas já não chegam, ou seja, eu acho que nós também vivemos numa era e obviamente evolutiva, não é? Portanto as coisas são mutáveis e continuam a ser, e mais ainda também, mais uma vez depois da pandemia que passámos, ou seja, houve muita coisa que mudou, muitos paradigmas que caíram, e a verdade é que não chega só, ou seja, deixámos de ter candidatos, colaboradores conformados, não é? Portanto as pessoas antigamente quase que se conformavam de ok, é isto, é aquela tendência do emprego para a vida, isso não existe. Portanto às vezes nem que seja, e esta evolução profissional e a evolução em termos de carreira, acho que é importante também passarmos essa mensagem, e aquilo que eu sinto muito é que não é necessariamente vertical, ou seja, nem todas as pessoas têm a ambição de ser diretores, nem todas as pessoas têm a ambição de gerir equipas. Há de facto aqui também a motivação numa perspectiva de evoluir em termos de aprendizagem, em termos de função, fazer coisas diferentes, estar presente em outro tipo de fóruns, que a empresa de facto também proporciona a esta pessoa uma evolução enquanto profissional, não só numa perspectiva hierárquica, mas numa perspectiva de conhecimento, numa perspectiva de consolidação e de upskilling na realidade. E isto já nos leva para outros temas, mas
Mais uma vez, aqui o upskilling e o reskilling são também, obviamente, uma tendência e que também pode estar aqui associada a esta vertente e a esta procura de evolução de carreira. Portanto, eu acho que o que acontece também à data e em termos de mercado de trabalho é as pessoas já não estão contentes em fazer sempre a mesma coisa sem qualquer perspectiva de fazer diferente ou de poder criar diferente. E, portanto, há de facto, estando tudo o resto salvaguardado, lá está, mais uma vez, a questão do salário, a questão de falarmos de uma mudança que também será e que terá aqui também alguma estabilidade, numa empresa que faz sentido em termos de reputação ou com a qual nós nos identificamos, estando isso tudo salvaguardado, é depois necessário que haja aqui um caminho, ou seja, eu vou entrar para esta posição, está tudo bem, correndo tudo bem, como é que eu posso crescer? Como é que eu posso evoluir enquanto profissional? Que outro tipo de oportunidades poderão existir para mim? Ou como é que eu poderei crescer? Ou o que é que a organização também me poderá dar para que eu possa evoluir e continuar a crescer enquanto pessoa e naturalmente enquanto profissional? Sendo uma perspectiva win-win, não é? Portanto, às vezes as empresas nem sempre veem isto. Ok, estou a apostar na formação desta pessoa e depois se calhar de hoje para amanhã ela vai-se embora. Mas a verdade é que enquanto está connosco, não é, garantidamente será aqui um added value bastante superior e, portanto, eu acho que é uma aposta sempre muito numa perspectiva construtiva e onde ganham todas as partes. Exato, sim. Especialmente quando, claro que não há possibilidade de prever se acaba por reter esta pessoa, mas é como tu dizes, é sempre uma situação win-win, empresas e profissionais, sem dúvida. Sim, até porque nós, empresa e mesmo, ou seja, os colaboradores, qualquer uma das partes quer estar sempre no seu melhor, não é? Claro. E, portanto, beneficiam os dois lados, essa é a verdade. Muito bem, Sofia, eu acho que já cobrimos aqui os principais destaques do estudo. É sempre importante olharmos para o estudo a fundo, porque há aqui muito mais vetores dentro do estudo. Nós lançamos sempre esta parte geral, mas a verdade é que há sempre a possibilidade de conhecer melhor o estudo para as empresas. As empresas podem sempre marcar connosco aqui uma apresentação, até para conhecerem melhor o mercado, o setor, a própria empresa, as tendências. Portanto, há todo um mundo ainda por explorar, caso as empresas queiram, certo? Sim, sem dúvida, e deixamos esse convite, não é? Portanto, a verdade é que fica aqui um convite para, de facto, quem quiser ter aqui uma informação em maior detalhe sobre o setor onde se encontra ou até perceber efetivamente se foi uma das empresas sobre o qual o estudo inseriu, nós estaremos disponíveis e obviamente que haverá aqui depois uma apresentação até mais detalhada e mais cuidada a esse nível. E é interessante até, lá está, porque às vezes as próprias empresas não têm noção de como é que são vistas, não é? Portanto, há depois ali pequenos detalhes em termos daquilo que é valorizado pelos colaboradores ou aquilo que as pessoas acham que a empresa até oferece e na realidade não oferece, e, portanto, ou que a empresa oferece e que não foi identificado, e portanto até para haver aqui um maior conhecimento da forma como as marcas são percepcionadas e para que depois se possa trabalhar sobre isso. E nós também fazemos sugestões depois na apresentação do estudo, acabamos por identificar ali, lá está, os pontos fortes e as áreas de melhoria. Exato. E damos sugestões daquilo que é possível ser feito para trabalhar estas áreas de melhoria que foram identificadas e, portanto, acho que pode ser aqui um momento muito interessante e relevante para quem quiser conhecer um bocadinho em maior detalhe. Muito bem, fica o convite. E de qualquer forma o estudo está disponível no site da Randstad para download, para conhecerem estes insights. E Sofia, obrigado por ter estado aqui comigo hoje a falar sobre o Employer Branding. É um tema que falamos o ano inteiro, mas já sabemos que temos este momento de foco, mas é importante o ano inteiro. Portanto, obrigado por ter estado aqui. Obrigada eu também pelo convite, Sofia, e falamos em breve. Exato. Obrigado também a quem nos ouve. Já sabem que podem ouvir os episódios anteriores, tem 4 temporadas para ouvir e acompanhar novos episódios 2 em 2 semanas. Obrigada!